Boa noite. É uma alegria estar novamente aqui nesta plataforma, nesta live ao vivo, no projeto lindíssimo da nossa Casa Espírita, Caminho de Luz Emmanuel, é o SECLE, aqui de Uberlândia, que fica na rua José Custódio Sobrinho, número 347, no bairro Jardim Patrícia e na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Então, nós estamos aqui mais uma vez. Simone, boa noite. Você já está conseguindo me ouvir, minha irmã? Me dá o retorno do áudio, por gentileza. Tem um irmão que está aqui, uma irmã, vou de vermelho. Eu também hoje estou de vermelho. Então, estamos aqui ao vivo, né? Só retorna-se o som. Sim, Simone, o som está bom. Então, Simone, seja muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos a este momento iluminado. Fernanda Oliveira, também seja bem-vinda. Então, ouvindo sim, ótimo. Então, meus irmãos, vamos começar o nosso Momentos de Luz nesta noite abençoada, neste dia 18 de março do ano de 2026. Mais uma oportunidade que o Pai nos permite de levar o ensinamento, né, as palavras do nosso Mestre Jesus, a reflexão, né, das suas máximas deixadas para nós através desse Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa doutrina consoladora. Porque ele mesmo disse, né? Lourdes, boa noite, bênçãos e paz para nós. Ele mesmo nos disse que ele ia, mas deixaria o Consolador prometido para nós. E hoje, meus irmãos, nós vamos fazer essa reflexão sobre o título, né, de inteligência e moralidade. Vamos entender um pouquinho se essas duas máximas estão andando juntas, se nós, né, seres humanos encarnados, vivendo essa oportunidade, vivendo esta reencarnação neste momento, se nós já aprendemos. Então, quando nós vamos falar de inteligência, que é o quê? Uma faculdade própria e inata do espírito, que é o princípio inteligente do universo. Nós hoje vamos recorrer, boa noite, Leidinha. Hoje nós vamos recorrer muito ao nosso Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, né, codificado pelo nosso querido Allan Kardec, com a instrução dos espíritos superiores. Na realidade, são respostas, né, são perguntas feitas a esses espíritos superiores e respostas lá do alto para nós, porque nós ainda não sabemos tudo. Nós podemos ter desenvolvido a inteligência, né, que hoje nós alcançamos, mas ainda não sabemos tudo. Ainda não nos é permitido saber tudo, meus irmãos. Mas nós já estamos o quê? Nós já atingimos, né, o nível de inteligência compatível com o nosso processo evolutivo ao longo dessas diversas reencarnações. Isso é fato. Não tem mais aquele ser que fala que ainda está no seu instinto ou ainda está no seu primitivo. Se nós hoje estamos aqui, nós sim já desenvolvemos essa inteligência. E a primeira pergunta do nosso Livro dos Espíritos, qual é? O que é Deus? E os nossos espíritos superiores do plano mais alto nos respondem que Deus é o que? A inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Então, se nós pensarmos que Deus, né, é a inteligência suprema, nós somos o quê? Nós somos origem divina. Então, automaticamente, nós somos o princípio inteligente. E desse princípio inteligente, nós estamos tendo oportunidades de reencarnações em reencarnações para estar aprendendo e evoluindo.
E deste princípio, depois nós passamos para quê? Para o instinto, né? Aquele instinto que nós tínhamos lá na época primitiva. Depois desse instinto, nós temos o quê? Sensações. Depois dessas sensações, nós temos o quê? Sentimentos. E esses sentimentos automaticamente engloba também a inteligência. E depois de desenvolver, né, esses sentimentos, que também inclui a nossa misericórdia, né, pelo nosso próximo, aí nós desenvolvemos, né, esta moral, que é o discernimento, é discernir. E quando nós falamos, né, desses princípios, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, porque a primeira lei é amar a Deus acima de todas as coisas, aquele que nos criou. E depois o próximo como a nós mesmos, nós vemos lá na instrução dos Espíritos que diz assim, da lei do amor. Fala aqui, ó, logo no começo, no item 8, na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançado e corrompido, ele possui sensações. E mais instruído e purificado, ele possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído do seu sentimento, surge então o amor. E quando nós estamos, né, realmente vivendo o amor puro e verdadeiro, que é a máxima que o Cristo nos deixou, aí sim o nosso senso moral vai ditar por nós. A nossa conduta moral vai sempre nos guiar. E como é que nós vamos alcançar esta moral? Através das nossas boas escolhas, né? Assim nós vamos conseguindo desenvolver a nossa, com essas boas escolhas nós vamos desenvolver esta nossa inteligência. É também alimentando, né, os nossos pensamentos com as coisas do alto, né, de qualidade, com boas informações, com boas leituras, com boa vivência, meus irmãos. Buscando, eu sempre falo da paz, né? Porque Jesus nos deixou a paz. E quando a gente busca essa paz, a gente vive mais equilibrado. Aí o nosso racional se torna, né, mais ativo, a gente consegue pensar melhor, raciocinar melhor, tomar decisões melhores. Isto é inteligência, né? Então, quando nós falamos do Evangelho, nós vamos aqui falar também das questões, né? Da questão 803, da lei da igualdade. Olha bem que diz a questão 803. Deixa eu só achar ela aqui rapidinho. Questão 803. Fala que todos os homens são iguais diante de Deus. Então vamos na nossa origem. Sim, todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Então quer dizer, todos têm o mesmo, né? Foram feitos para o mesmo fim. E a lei de Deus serve para todos. Não foi criado um bom, um mau, ou um mais adiantado, um mais atrasado. Todos partiram, né, da simplicidade e da ignorância, mas com a essência divina. Isso nos traz também aqui nessa questão, né, do objetivo da encarnação, no capítulo 2. Que a pergunta a 132 fala assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, o objetivo nosso é o quê? Chegar a essa perfeição. É progredindo, é evoluindo e é nos tornando capazes de ser perfeitos. Não a perfeição, né, absoluta do Pai, né, porque Ele é único, mas uma perfeição, né, relativa, entendendo tudo e porquê de tudo. E completando essa questão 132, a 133 diz, né? Todos foram criados simples e ignorantes,
instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Então, se todos foram criados simples e ignorantes, Deus deu oportunidade para todos iguais. E nós, cada um, né, na sua caminhada, no seu esforço, vai galgando, né, esses degraus mais evolutivos. Então, todos nós somos convidados ao mesmo processo evolutivo. E aí, por isso que diz que sedes, pois, perfeito como o Pai Celestial. Então, nós vamos buscando nos desenvolver através dessas oportunidades da reencarnação, né? Aí a gente fala sobre a marcha do progresso, lá na questão 779. Viu como é coerente quando a gente busca, né, informações dentro, né, de instruções desses espíritos superiores? Na marcha do progresso tem uma outra questão muito relevante que diz assim: o homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? Aí os espíritos superiores respondem: o homem se desenvolve ele mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que o mais avançado ajuda o progresso dos outros pelo contato social. Então, quer dizer, uns vão se adiantando mais e os outros, né, vão ficando para trás. E nós, né, como nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, né, essa é a lei do Pai para nós temos o quê? Que ajudar esses irmãos na caminhada. É igual nós, facilitadores, né, dessa doutrina maravilhosa. O Pai nos confiou essa missão de levar o Evangelho, de levar, né, um pouco das elucidações dessa doutrina maravilhosa. Por quê? Para auxiliar o nosso irmão que às vezes tem um pouco mais de dificuldade. Porque a inteligência que eu tenho hoje pode, eu fui galgando ela, eu fui tendo méritos de tê-la, porque, né, todas as nossas aptidões, né, todas as nossas habilidades, nós vamos tendo méritos de acordo com o que nós vamos fazendo com a nossa encarnação. Se nós pensarmos nessa questão do bem, se nós fizermos o bem, se nós estamos trabalhando para o próximo, né, ajudando de alguma forma, porque nós não vamos, nossa missão ainda não é aquela missão do homem inteligente na Terra. Nós vamos falar um pouquinho dessa missão dele, que está aqui também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje a nossa missão como ser inteligente é o quê? É ajudar o nosso próximo. E quando nos for confiada uma missão a qual nós já estamos preparados de ajudar uma humanidade, aí sim, né? Nós temos que o quê? Abraçar esta missão no bem. Aí quando nós vamos falar, né, da inteligência e do instinto, né? O instinto é a forma da inteligência não raciocinada, focada na conservação, enquanto a inteligência envolve o raciocínio e a premeditação. Ou seja, eu no meu instinto, lá no primitivo, eu queria o quê? Eu tinha uma lei de conservação, de sobrevivência. Eu matava o animal para comer. Eu não estava preocupado com aquele prato que se estava saboroso. Eu estava o quê? Querendo suprir a minha necessidade. Depois que eu passei para essas sensações, então o que eu faço? Eu tenho uma forma mais raciocinada. Eu posso esperar um pouco para me alimentar. Eu não ajo, né? Eu não ajo de uma maneira sem pensar. Eu não mato um bicho na minha frente, um animal na minha frente para me saciar a minha fome neste momento. Eu sou um ser mais raciocinado. A minha inteligência ela já está desenvolvendo. Eu já quero elaborar um prato mais, né, mais saboroso, que me dá mais prazer em comer. Então assim nós vamos, né, saindo desta condição primitiva, deste instinto, para uma condição mais privilegiada.
né? Então, quando a gente vai falar da moralidade, a gente vai falar o quê? Da qualidade moral, né? Que é o conjunto de princípios, valores, costumes e normas de conduta. É o que nos rege. Nós temos as leis, né, na terra, mas nós temos também a lei de Deus. E as leis de Deus morais, elas são muito bem colocadas para nós, né? Que é o quê? É fazer o bem. Porque quando nós estamos no mal, nós estamos fora desta lei. Aí, quando nós falamos de inteligência e moralidade, será que essas duas estão, né, caminhando passo a passo, estão lado a lado? Aí o nosso livro dos Espíritos, né, a questão 780 vai responder. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É sua consequência, todavia não segue sempre imediatamente. Por que não segue sempre imediatamente? Porque o homem já está desenvolvido, né? Olha bem o quanto nós avançamos hoje em tecnologia, né? Intelectualmente, né? Avançando em novas invenções para facilitar a nossa vida hoje, né? Na cidade e também no campo. Mas essa inteligência, ela segue o curso da moral, do ético, se está certo, se não está. Se eu estou usando esta minha, né, inteligência, esta minha invenção para realmente ajudar, né, no progresso evolutivo, no progresso da humanidade? Nem sempre. Olha bem os cientistas, vamos colocar aqui um exemplo. Olha bem os cientistas que desenvolvem, vamos dizer que desenvolvem ali uma arma, né? Eles estão colocando a sua inteligência para realmente proteger a humanidade, para ajudar a humanidade? Não, né? Porque a arma, ela vai ser usada o quê? Ao contrário disso tudo, né? Para ferir o seu irmão, para ir contra as leis de Deus. É igual também, diz que as armas químicas, né? Aquelas doenças que são inventadas em laboratório. Deus deu a inteligência para o cientista para desenvolver, né, as curas, né? As vacinas, ele traz essa inteligência para desenvolver esses métodos para ajudar, né, na humanidade. O que eles fazem? Corrompidos, né, pelo materialismo, pelo dinheiro, eles vão fazendo o que é o contrário do que Deus colocou eles para fazer em prol da humanidade. Então, ó, como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, quando a pessoa quer fazer o bem, né? Ela quer usar essa inteligência que Deus confiou a ela para o progresso do próximo, ela o quê? Ela age em prol da humanidade. É como a gente vê a descoberta hoje daquela substância pela doutora Tatiana Sampaio, né, a laminina. Então, olha bem, ela ficou 27 anos ali no laboratório, pesquisando, estudando, fazendo testes. E hoje, né, ela está sendo aí uma realidade para aqueles que estão numa condição que não podem andar, que até já não tinham mais esperanças. E muitos que não tinham esperança até atentaram contra a sua vida, desistiram da sua vida, porque não acharam mais uma esperança mesmo de estar vivendo. Mas aí, quem espera, né, na presença do Pai, quem espera nele, meus irmãos, esse progresso, essa inteligência vai avançando e os recursos eles vão chegando.
E os recursos, eles vão chegando. Pode ter certeza. Então, o uso da inteligência é o quê? É como uma missão, né, na Terra. E a gente vê isso muito bem quando a gente vai lá no capítulo 7, bem-aventurados pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? São as pessoas humildes. Quando Jesus nos trouxe esse sermão do monte, ele veio com o quê? Com as condições e com os resultados. Bem-aventurados quer dizer os felizes, né? Os pobres de espíritos humildes, aqueles que não se deixam se corromper pelo materialismo, pelas coisas da terra. Felizes são esses, né? Que sabem viver a sua vida de acordo com o que lhe foi confiado. Nem sempre no auge, né? Às vezes ali, na humildade mesmo. Mas pode ter certeza que muitos desses humildes, né? Que às vezes não tem o intelecto aparente tão desenvolvido, mas a moral dele está muito desenvolvida. Então, quando traz essa lição para nós, diz assim: missão do homem inteligente na Terra. O Ferdinando, o espírito protetor, em Bordeaux, em 1862. Olha o que diz essa lição. O item 13. Não vos orgulheis do que sabeis, pois este saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades na terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isto. Não se torne orgulhoso nem vaidoso por ter este saber. Se Deus vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizesse uso dela para o bem de todos. Então essa é uma missão que Ele vos dá, ao colocar em vossa mão o instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver, a vosso modo, as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. Aí ele vem nos mostrar uma questão bem simples da enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu aprendiz. Não lhe mostra que ele deve cavar? É o instrumento, né? Então Deus dá a inteligência para o ser humano, então ele tem que usar a favor, né? É como a enxada que é colocado na mão daquele aprendiz. E que direis se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse sua enxada para atingir o seu mestre? Aí vamos colocar o ser humano inteligente na terra. O que direis, ele com uma missão, né? De intelecto, inteligente para desenvolver algo em prol da humanidade, não fazer o bom uso dessa inteligência e muito pelo contrário, fazer uso para o mal, para atingir o seu irmão. Então, direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, assim ocorre com aquele que serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e a providência entre os seus irmãos. Ele ergue contra seu mestre a enxada que lhe foi dada para limpar o terreno. Terá assim direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não há dúvida, e carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então aqui nós estamos numa lei de causa e efeito. Nós estamos também, o que você planta, o que você colhe. Por que alguns dos nossos irmãos vêm com uma insuficiência mental? Muito desses nossos irmãos foram aqueles que tiveram missões grandiosas na Terra para que usasse a sua inteligência a favor do próximo, da humanidade, e não o fizeram. Chega ali, retorna para o plano espiritual, viu que falhou com a sua missão e ao falhar ainda fez algo, né, ruim para o desenvolvimento da humanidade, não colaborou e fez algo ruim. E o que eles fazem para reparar este erro? Eles vêm numa condição, né, miserável.
E retrata bem a nossa questão 371. Ela vai questionar se as pessoas com insuficiência mental são espíritos inferiores. Aí diz que não, os espíritos dizem que não. Não são espíritos inferiores. E na maioria das vezes são espíritos muito mais inteligentes do que imaginamos. E que essa condição é uma função do mau uso da inteligência, que tiverem outra existência, né? Então, quando a gente vê uma pessoa com um retardo mental, não sempre, tá, meus irmãos? Pode ser que também aquele retardo mental seja também uma prática que ele fez na vida anterior contra si mesmo, se atentou contra si mesmo, suicídio. Mas também o retardo mental pode ser o quê? Uma limitação da sua condição de espírito encarnado. Deus limitou, né, a sua inteligência e fez com que ele ainda ficasse numa condição de reparar aquela falta ou aquele dano ao seu corpo e colocou ele nessa condição. Então é temporária até que o espírito aprenda. Até que ele aprenda que quando ele assume uma missão, ele tem que cumprir da melhor forma possível, porque quando o seu grau, né, intelectual está adiantado, ele tem condições, sim, morais, ele tem condições morais de saber o que está certo e o que está errado. Ele não é mais ignorante, não. Então, nós precisamos ter consciência, né, essa consciência moral. Santos Dumont, né, eu até coloquei aqui, o Santos Dumont ele cometeu suicídio. Por que ele cometeu suicídio? Porque ele ficou deprimido quando soube que a sua invenção, né, que era o avião, estava sendo usado para os fins bélicos, fins de guerra. Ele ficou tão deprimido que ele tirou a sua vida. Claro que vai chegar no plano espiritual, né? Ele fez uma boa ação, ele usou a sua inteligência para o bem, mas aqueles, né, da terra, aqueles que ainda não conheceram as leis do Pai, né, na sua essência, e que distorceram as invenções para o bem, Santos Dumont fez o quê? Ele teve que reparar essa questão, ele foi um suicida. Chico Xavier conheceu aqui na Terra aqueles que receberam Santos Dumont, ele até falou, era do meio, né, que convivia com Chico Xavier, e o Chico ainda alertou, vocês vão receber um espírito que vai vir nessas condições, né, ele vai ter problemas, porque ele atentou contra o próprio corpo, ele vai ter problemas locomotores, ele vai viver só até os 17 anos. E assim foi feito. Ele veio numa família que já era espírita, já tinha os conhecimentos espíritas, até por mérito, né? Vir nessa família querida que o acolheu. E realmente ele nasceu sem problemas, sem sequelas. Até a família falou, Chico, você falou que ele ia ter problemas, né, de locomoção. Mas ele caiu do berço, se eu não me engano. Ele teve que ficar sem andar, ficou sem essa condição física. E depois, aos 17 anos, ele desencarnou. Ele terminou, né, o seu ciclo, que era para ter vivido como Santos Dumont. Ele ainda teria mais de 17 anos na Terra. Então, ele volta, né, e vive aquele finalzinho de vida. Então, meus irmãos, tudo que nos é colocado, que nos é permitido, quando nós temos uma habilidade maior que o próximo, nós temos que desenvolvê-la e ajudar, né, ao nosso próximo. Então, a inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Se todos os homens talentosos dela se servissem conforme a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria mais fácil para fazer a humanidade avançar. Mas, infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para eles próprios. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas outras capacidades.
E, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que lhe foi dado. Então, quando diz, né, que muito será dado, muito será cobrado, é isso. Nós viemos como provas, como expiações ou como missões. E às vezes até as três juntas. Mas que busquemos, né, ter olhos espirituais para entender o que realmente nós viemos fazer. Se Deus lhe deu uma condição mais favorável do que a do seu irmão, é porque você precisa fazer bom uso dessa condição. Desse momento que você, dessa oportunidade que você está passando nessa encarnação. Então, nós precisamos realmente estar nessa marcha, né, do progresso. As pessoas inteligentes, geralmente, né, elas caem no risco do orgulho e da vaidade, se tornando prepotentes no saber, se tornam tão materialistas, né, que se afastam de Deus, acreditando apenas na ciência e tudo aquilo que pode enxergar, se afastando do seu propósito, da sua missão. Então, quando nós estamos, né, quando essa inteligência na Terra estiver andando ao lado da questão moral, né, da moralidade, aí sim a Terra vai, né, entrar realmente no que foi nos colocado, né, no planeta regenerado. Porque no planeta regenerado, as leis morais, as leis de Deus, elas vão estar bem claras. E todos, sem exceção, vão conhecer Deus. Nós não vamos usar a nossa justificativa material, os nossos interesses, né, atrelados ainda à matéria, para justificar as nossas ações. Pode ter certeza que não. Então, nós precisamos o quê? Nos esforçar no bem, conhecer, né, ter o conhecimento. Porque nós só alimentamos a nossa inteligência se a gente tem, né, essa busca constante, né, do conhecimento. É preciso conhecer. Aí na questão 361, só para nós finalizarmos o Livro dos Espíritos, diz assim das faculdades morais e intelectuais. A 361 diz assim: de onde vêm para o homem as qualidades morais boas ou más? São as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Então quer dizer, se nós, né, temos essa pureza, o capítulo mesmo nos diz, o capítulo 7, né, bem-aventurados os puros de espírito, quanto mais essa pureza de coração, mas nós estamos o quê? Nessas faculdades morais e intelectuais. E a 365 pergunta: por que homens muito inteligentes, que evidenciam em si um espírito superior algumas vezes e ao mesmo tempo profundamente viciados? Aí os espíritos respondem: é que o espírito encarnado não é tão puro e o homem cede à influência dos outros espíritos piores. Então o espírito progride através de uma incessante caminhada ascendente, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Em uma etapa ele pode avançar em ciência e em outra em moralidade, é o que a gente acabou de falar, né? Nem sempre a pessoa inteligente também é moral, né? Tem o senso moral evoluído, né? Então ela se deixa corromper. Certo, meus irmãos? Então, eu espero, né, que a gente tenha entendido um pouquinho dessa inteligência, dessa moralidade. Seria realmente grandioso para nós, os humanos, ainda habitando a Terra, tá alcançando a inteligência e ao mesmo tempo tá alicerçado na moral. Mas ainda não estamos, porque nós nos deixamos corromper. Nós, principalmente, né, quando envolve o materialismo, o dinheiro, então, infelizmente, ainda, né, são as nossas arestas aqui na Terra. Então, nós precisamos trabalhar isso em nós, porque isso aqui tudo vai passar. A Terra vai passar.
Já era dito, né? Que o reino, né? Quando fala assim os pobres de espírito, quando eu falei da condição, né? Que Jesus disse, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, mas ele diz o resultado, porque herdarão o reino dos céus. Quando nós formos puros de espírito, nós vamos herdar o reino dos céus, porque nós seremos merecedores, nós estaremos prontos no bem, tanto intelectualmente como moralmente. Eles precisam andar juntos, mas enquanto um andar separado do outro, a gente ainda, né, vai ter que passar por muitas provas, muitas expiações. E eu trago para vocês, para finalizar, esse livro Segue-me, né, psicografado pelo nosso querido Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que diz assim: luz em nossas mãos. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Olha bem, nós acabamos de falar isso tudo aqui, né? Tem que estar enraizado dentro de nós. Lucas anotou no capítulo 17, versículo 20. A terra de hoje reúne povos de vanguarda na esfera da inteligência. Cidades enormes são usadas à feição de ninhos gigantescos de cimento e aço, por agrupamento de milhões de pessoas. A energia elétrica assegura a circulação da força necessária, a manutenção do trabalho e do conforto doméstico. É o que a gente vê, né, no avanço da tecnologia. A ciência garante a higiene. E a ciência hoje também garante o quê? A descoberta, né, da cura das doenças, né? Isso também foi dito para nós. O automóvel ganha tempo e em curtas distâncias, não só mais o automóvel, porque esse livro aqui é antigo, né, meus irmãos? Mas os aviões, os meios de locomoções, hoje está tudo muito rápido. Aí que ainda fala assim, a imprensa e a rádio e televisão. Olha bem, o livro, como é mais antigo, falava da rádio e televisão. Hoje nós falamos da internet, né? Que é a velocidade da luz, praticamente, né? O que está acontecendo lá, do outro lado, nós estamos assistindo aqui. Interligam milhares de criaturas num só instante, na mesma faixa de pensamento. A escola abrilhanta o cérebro. A técnica orienta a indústria. Os institutos sociais patrocinam os assuntos de previdência e segurança. O comércio, sabiamente dirigido, atende o consumo com precisão. Entretanto, estaremos diante de civilização impecável? Quando a gente fala de civilização impecável, a gente lembra, né, dos nossos irmãos passando fome. Olha bem a discrepância. Avançamos intelectualmente, tecnologicamente, mas hoje o nosso irmão ele passa fome. Segundo a organização, né, a ONU, diz que 21 mil pessoas morrem por dia em detrimento à fome, à desnutrição, o abandono, as guerras. Olha bem, meus irmãos, como nós poderíamos usar a nossa inteligência junto com a nossa moral, a moral de servir, de ser bom, para ajudar o nosso próximo, né? À frente desses empórios resplandecentes de cultura e progresso material, recordemos a palavra dos instrutores de Allan Kardec, nas bases da codificação do Espiritismo. Olha bem. Aí aqui ainda fala assim, olha bem, eu nem tinha observado que aqui ele menciona uma questão do Livro dos Espíritos, perguntando a eles por que indício se pode reconhecer uma civilização completa através da questão número 793, constante de O Livro dos Espíritos, deles recolheu a seguinte resposta: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestir melhor do que os selvagens.
Todavia não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houver banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então serei apenas povos esclarecidos, inteligentes, que hão percorrido a primeira fase da civilização. A primeira fase é essa, né, a intelectual, e a segunda é a moral. Espíritas irmãos, rememoremos a advertência do Cristo, quando nos afirma que o reino de Deus não vem até nós como aparências exteriores. Para edificá-lo, não nos esqueçamos de que a doutrina espírita é a luz em nossas mãos. Reflitamos nisso. Reflitamos no amor de Deus. Reflitamos na nossa origem divina. Não somos seres terrenos. Estamos vivendo uma experiência na carne. Somos seres espirituais. Estamos aqui, né? Progredindo, evoluindo, mas voltaremos com toda a nossa bagagem. E seremos chamados para prestar contas de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, sejamos hoje inteligentes, vivemos, né, na conduta moral, porque Jesus Cristo foi a máxima dessa conduta na Terra. E assim nós estaremos, sim, galgando, né, o nosso lugar nesse reino, né, que o Pai nos promete, que nós sabemos, nós como espíritas, que é o mundo regenerado. Que o Pai esteja sempre conosco, que Ele nos sustente, que o seu amor faça parte do nosso coração e que Jesus sempre nos traga a paz, o discernimento, né, para nós andarmos nessa caminhada com inteligência e com moral. Então, meus irmãos, eu agradeço a todos que estiveram aqui. Vai ficar gravado, né? Está gravado na plataforma. E que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Gratidão. E que a espiritualidade nos envolva sempre. E que o Mestre, né, estejamos sempre diante dos seus ensinamentos. Que assim seja.